Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa palestra sobre criptomoedas, uma nova fronteira de investimento. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Felipe Nascimento, eu sou especialista em tecnologia blockchain, criptomoedas e finanças na era digital. Sou consultor financeiro pessoal, especializado em finanças estratégicas e também criador do podcast Financeiro para Tontos, né? Tenho trabalhado aí já há bastante tempo ajudando pessoas como você, como eu fui ajudado um dia a organizar as suas finanças e conseguir conquistar os seus objetivos através de estratégias simples, né, pela organização financeira. Bom, sobre essa palestra, né, nós vamos falar sobre criptomoedas, então vou fazer uma breve introdução, contando um pouquinho sobre o que são, um pouquinho da história, né, por que que nós devemos investir em criptomoedas, quais são os riscos e os desafios de se investir em criptomoedas, né, como a gente investe, né, vamos botar a mão na massa aí, e quais as perspectivas para o futuro das criptomoedas. Bacana? Então, para a gente entender um pouquinho o que são as criptomoedas, né, a gente tem que entender que, primeiro, elas são 100% digitais, tá? Elas surgiram como uma forma de protesto e elas trouxeram uma inovação importantíssima, que é o DeFi, as finanças descentralizadas. Bom, explicando melhor é o seguinte, vamos lá, criptomoeda, 100% digital, tá? Ela te dá privacidade, ela te dá segurança, anonimidade e não impõe barreiras nem geográficas nem econômicas. Resumindo, é isso aí. Tá? É como ela funciona. Tá? E como isso é capaz de acontecer? Por que isso funciona? Por que traz essa segurança? Né? Por que traz tanta privacidade? Então, ela é baseada numa tecnologia chamada blockchain, né? Resumidamente, né, eu não vou falar sobre blockchain aqui, tem alguns episódios do podcast falando sobre blockchain, mas resumidamente é o seguinte: imagina um livro contábil, né, aberto, onde todas as transações podem ser acompanhadas em tempo real. Então, tudo que você faz fica registrado na blockchain, tá? E todas as pessoas têm acesso àquilo ali. Só que a questão da privacidade vem justamente do que a gente vai falar agora, da chave pública, tá, e da chave privada. O que é a chave pública? A chave pública, ela é um endereço de carteira, tá? Que ele é compartilhado tanto para envio quanto para recebimento de criptomoedas. Ele é um código. Imagina o Pix aí. Você que usa Pix, né, você provavelmente já deve ter feito aí uma chave aleatória. E tem um conjunto de números e letras, né, que compõem aquela chave ali. A chave do Pix nada mais é do que uma carteira pública. Só que privada, no caso, né? Privada não, é institucional, centralizada, né? Uma carteira de criptomoedas, ela vai conter apenas o endereço para receber as criptos. Ela não te dá mais dados, como seu CPF, número de conta, enfim, todas as outras informações que são privadas suas, né? São informações suas, que você não quer compartilhar com ninguém. E é legal porque essa questão, né, da blockchain pública, trazer essa privacidade, é que você pode transacionar à vontade e não deve satisfação para ninguém. Você simplesmente manda dinheiro, recebe dinheiro e está tudo registrado na blockchain, você pode acompanhar e tal, mas ninguém sabe quem é você, sabe o seu número de carteira. E a chave privada, né? O que é uma chave privada? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que está bloqueando aqui a nossa. E vou deixar aqui um pouquinho abaixo. Pronto, aqui fica melhor de ver. Então, a chave privada é o seu endereço privado, né? É o que determina ali que você é o detentor daquela carteira, que é o detentor daquela chave pública, né? É a sua senha, digamos assim, né? Por quê? Ela é protegida por uma senha contendo 12 palavras aleatórias ali. São 12 palavras que compõem essa proteção, né? E que vão garantir uma criptografia extremamente complexa ali da sua chave privada. Então, é muito, muito difícil mesmo alguém conseguir quebrar, a não ser que você dê essas 12 palavras para alguém e essa pessoa vai ter acesso à sua chave pública e vai poder transacionar as suas moedas. Se você não der essas 12 palavras, é praticamente impossível a pessoa conseguir quebrar esse código da sua chave privada, tá? Isso é bem interessante. Então, surgimento, né, das criptomoedas. O que aconteceu? Não sei se vocês já ouviram falar na crise do subprime, lá nos Estados Unidos, em 2008, né?
Em 2008, a gente teve um evento catastrófico no mercado imobiliário, né? Foi o seguinte, ver se essa câmera está me incomodando, né? Em 2008, né? Um caos no mundo inteiro, né? Por causa dessa questão do subprime, dessa bolha imobiliária. O Fed, ele fez uma jogada que eles chamam de quantitative easing, né? É um nome bonitinho para imprimir dinheiro adoidado que eles fazem, tá? Então eles fazem isso já desde o início lá do sistema fiduciário. Eles fazem isso justamente para não deixar que os bancos quebrem, né? E com isso, porque se o banco quebrar, o governo também quebra. Então, teoricamente, a crise é superada, tá? Mas aí vem acompanhando uma gama de outros fatores problemáticos, por exemplo, como inflação desenfreada, né? E isso aí afeta quem? Afeta quem está na base ali, né? São os menos favorecidos, os que não têm condições de se proteger da inflação, acabam sendo prejudicados por essas ações do governo. E como forma de protesto, né? Dessa questão do governo agir dessa forma, né? Teve um cara, uma pessoa, um iluminado, digamos assim, um santo que eu costumo dizer, né? Chamado Satoshi Nakamoto, né? Era um pseudônimo dele, pseudônimo do criador do Bitcoin. Ele, insatisfeito com o sistema financeiro tradicional, na visão dele falido, e ele criou uma moeda 100% digital, que até então, aquele momento, sem a tecnologia blockchain, era impossível de acontecer. Muitas outras pessoas já haviam tentado, né? Mas ele conseguiu, através da tecnologia blockchain, fazer uma moeda 100% digital, 100% descentralizada, né? E que poderia ser utilizada sem interferência, cara, de ninguém, de terceiro nenhum. Então, ele limitou o máximo de unidades que podiam ser emitidas no Bitcoin, que são 21 milhões de unidades, né? Então, ele causa aí uma balança equilibrada entre oferta e demanda, e, como consequência, valorização devido à escassez. Então, o Bitcoin ele começa a ser comercializado ali em 2009, né, e hoje tem sido aderido aí como reserva financeira para diversas empresas, além de estar se tornando moeda de curso legal em alguns países pelo mundo afora. Não vou entrar em detalhes profundos sobre o Bitcoin, eu tenho episódios falando sobre o Bitcoin, a criação do Bitcoin, o que é, para que serve. Né? A ideia é dar um panorama geral para você do que é, de como funciona, para você entender como é que funciona o mercado de criptomoedas. O importante é entender que o Bitcoin ele te traz liberdade e autonomia, tá? E também quebra essas barreiras geográficas. Bacana? Então, continuando aqui, né? Nessa questão do que são as criptomoedas, elas trouxeram para a gente, junto com a tecnologia blockchain, e essa questão de dinheiro descentralizado, um ecossistema completamente novo e diferente do mercado financeiro tradicional, né, das finanças tradicionais. A gente tem as finanças descentralizadas. Né? Então, as finanças descentralizadas, o DeFi, eles são uma forma de finanças que não dependem de intermediários financeiros centrais. Então, esquece banco, esquece corretora, exchange, esquece governo, esquece tudo isso. Tá? Em vez disso, ela se utiliza de contratos inteligentes em blockchain. A gente vai falar um pouquinho sobre contratos inteligentes mais tarde aqui, tá? Sendo mais comum a rede Ethereum, né? A plataforma mais comum de finanças descentralizadas é o Ethereum. Ele tem uma gama de outros produtos financeiros aí, né, que utilizam a tecnologia, a plataforma Ethereum, para poder nos dar essa oportunidade. Então, elas permitem que pessoas comuns ofereçam, né, fundos de empréstimo umas para as outras, especulem sobre os movimentos de preço no mercado, né? Derivativos, né? Mercado futuro, negociem criptomoedas, né? Você pode contratar seguro contra risco, isso é muito bacana no mercado de criptomoedas, né? E você pode ganhar juros, né, em uma conta poupança, a gente chama de staking, né, ou uma pool de liquidez. Então, tudo que um banco pode fazer com o seu dinheiro para ganhar dinheiro para ele, você pode fazer com o seu próprio dinheiro para ganhar para você mesmo, tá? É essa oportunidade que as finanças descentralizadas trazem para a gente. Então, alguns aplicativos promovem aí algumas taxas bem altas de juros, né? Algumas até 3 dígitos, mas essas aí você tem que ficar atento porque elas trazem um risco também muito grande. Então, finanças descentralizadas é exatamente isso, é o contrário, né? É você ser o seu próprio banco, é você ter a mesma oportunidade que as grandes instituições têm de fazer dinheiro,
e com muito pouquinho. Você pode começar com muito pouco. Você não precisa ter um montão de dinheiro para fazer uma pool de liquidez, né? Você não precisa ter um montão de dinheiro para oferecer empréstimo. Com um pouquinho que você tem, você já começa a criar uma renda passiva em cripto, né? Até em dólar. A gente vai falar sobre stablecoin também aqui, né? Que são moedas estáveis, criptomoedas estáveis pareadas com moedas fiduciárias. Isso é interessante para você conseguir uma demanda aí sem precisar, né? Uma demanda de moeda externa sem precisar passar por câmbio, tá? Mas enfim, o conceito é esse. É você conseguir ser o seu próprio banco e ter as mesmas oportunidades, às vezes até melhores, do que você teria no mercado tradicional para fazer uma renda passiva, tá? E por que investir em criptomoeda? Né? Primeiro, potencial de valorização extremo. A gente tem períodos que a gente chama de sazonalidade cripto, que são a criação de novas tecnologias no mercado cripto. A gente passou, né, o Bitcoin, ele é o rei disso, né? Tecnologia blockchain, ele estourou, né? Começou com centavinhos de dólar, hoje a gente já está em mais de 20 mil dólares, já chegou a 70 mil dólares, e as projeções é que quanto mais escasso, né, mais se valoriza. Bacana? Diversificação dos investimentos. Se você é um investidor, né, até para quem não é investidor, entenda o seguinte: a gente nunca coloca todos os ovos numa única cesta, tá? A gente sempre diversifica, tem que diversificar. Isso vai trazer muito mais segurança para você e também muito mais oportunidades. Entender isso é importante, tá? Então, diversificação. Descentralização e segurança. Você não depende de uma corretora ou não corre os riscos, por exemplo, de ser sancionado. Vamos supor que aconteça algum problema recentemente, aí a gente teve, né, esse problema com as lojas americanas, por exemplo. Então, muitos fundos imobiliários, CDBs e tal, coisas atreladas à renda passiva, que geravam renda passiva, tinham uma quantidade enorme de ações, né, no portfólio aí de Americanas. E com essa quebra da Americanas, o que aconteceu? A galera acabou perdendo dinheiro. Isso é um problema muito sério. Então, quando você descentraliza o dinheiro, né, você acaba trazendo mais segurança, porque você sendo o dono do seu próprio dinheiro, você faz a sua própria gestão. Bacana? E acesso aos mercados globais, né? Com criptomoeda você pode transacionar para qualquer lugar do mundo. Então, se você está aqui no Brasil e você quer comprar alguma coisa lá na China, lá no Japão, na Tailândia, na Inglaterra, você pode fazer isso através de criptomoedas, né? A gente está tendo uma aceitação grande aí de empresas já colocando cripto no portfólio de pagamento. Isso é bacana. A gente tem o PayPal entrando nessa também, então é super interessante aí a gente ficar atento a essas novidades, porque nos dá a possibilidade, por exemplo, de não pagar tantas taxas assim, porque quando você vai comprar alguma coisa, né, que vai vir do exterior, você paga um monte de taxas absurdas. Se for no cartão, então, nem se fala, né? Se você tiver que fazer câmbio, é pior ainda, né? Então, as criptomoedas te dão essa possibilidade de você acessar os mercados globais com taxas muito absurdamente menores, porque você só vai pagar a taxa de rede, que às vezes custam centavinhos de dólar, dependendo da rede que você usar. Bacana? E uma coisa que eu digo, né, um dos principais motivos para se investir em criptomoeda é se expor à volatilidade dos ativos, né? Então, mesmo que pareça um pouco arriscado, eu sempre digo que volatilidade traz consigo oportunidade. Beleza? Próximo ponto. A gente falou aqui de empresas que aderem ao Bitcoin como um portfólio e tal, então eu quero falar um pouquinho eu separei dois aqui, é claro que existem muitos outros, né? Mas eu separei dois que eu acho interessante a história deles, de investidores bem-sucedidos, são figurões do mercado aí, né? De cripto. O primeiro deles é o Michael Saylor, né? Se você já ouviu falar de Bitcoin ou está aí nas redes sociais, enfim, acompanha algumas coisas sobre Bitcoin, provavelmente você já viu algumas postagens do Michael Saylor, né? Então ele transformou a companhia dele de software, a MicroStrategy, né? Pô, fundada desde de 1989, para você ver como é que o cara é visionário, né? Ele fundou uma empresa de software em 89, olha quanto tempo, né? E quando ele vê a possibilidade do Bitcoin, ele começa a investir em Bitcoin. Em 2020, o cara comprou mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoin, tá? Cerca de 70 mil unidades de criptomoeda. A empresa dele é uma das mais bem-sucedidas com relação à produção de software no mundo. Se o cara comprou mais de 1 bilhão de dólares em Bitcoin como reserva da empresa,
né? E esse cara estuda, né, bastante sobre isso, e tal. Então a gente percebe que ele viu alguma coisa que muitas pessoas talvez não estejam vendo, né? Então essa parte da institucionalização das criptos, ela já está acontecendo. E o Michael Saylor acabou sendo um dos pioneiros com relação a isso, né? O próximo são esses dois caras aqui. Vocês já devem ter ouvido falar sobre aquele filme A Rede Social. São os irmãos Winklevoss, né, os gêmeos, que brigaram com o Mark Zuckerberg por ele ter roubado a ideia deles do Facebook, né? Esses caras, eles começaram a investir em Bitcoin em 2012. E, cara, eles fizeram mais de 4 bilhões de dólares cada um só com o trade de Bitcoin, né? Então, é o caso de outras pessoas que ficaram atentas às tendências, observaram o que era um ativo, estudaram, entenderam, opa, isso aqui tem potencial pra caramba, vou investir. E os caras conseguiram fazer mais de 4 bi cada um com trade de Bitcoin. Importante pra caramba. Inclusive, eles montaram empresas cripto, né? Tem uma corretora chamada Gemini, que é a criação deles dois, muito bem sucedida. Então, para a gente entender que essa parte, tanto no investimento pessoal quanto de empresas, né, a visão do empresário com relação às criptos tem mudado bastante e tem dado muitas oportunidades. Tá? Então vamos lá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos e os desafios do Bitcoin. Das criptos em geral, né? Primeira coisa, assim como eu acredito que volatilidade traz consigo oportunidade, você tem que pensar o seguinte: volatilidade junto com instabilidade pode ser um risco muito grande se você não souber o que você está fazendo, tá? Então, como todo investimento, a gente precisa fazer uma análise de risco afiada, tá? Para a gente não cair nas armadilhas de desvalorização ou instabilidade dos preços. O que é que isso significa? Se você, a gente vai falar sobre tese de investimento, vai falar sobre como é que você procura criptomoeda, como é que você investe e tal. Você precisa entender muito bem o que você está fazendo, porque às vezes você compra moeda porque você ouviu em algum lugar que está valorizando pra caramba e acabou virando modinha, como já aconteceu com Shiba Inu, né? Aquela outra também do cachorrinho lá, Dogecoin, né? Porque o Elon Musk fez um tweet lá. O que que acontece? Essas moedas, elas não têm fundamentos nenhum. Então, do mesmo jeito que elas sobem, elas vão cair também desesperadamente. Então, do mesmo jeito que você pode ganhar dinheiro, você também pode perder tudo que você colocou lá. Tá? Então é muito arriscado, muito arriscado. Nesse caso, volatilidade é risco. Tá? Agora, quando você escolhe bons ativos e você conhece o projeto, né, sabe do potencial de valorização, a volatilidade, mesmo que ela caia um pouquinho, né, e você acredita no projeto, ela pode se tornar uma oportunidade, porque ela pode subir muito mais no futuro, porque ela tem fundamentos fortes. Bacana? Regulamentação e incerteza jurídica. O mercado cripto, né, ele é muito novo ainda, né? A gente está vendo plataformas surgindo a todo momento, tecnologias surgindo a todo momento. A ideia do mercado cripto é ser descentralizada, mas é óbvio que nenhum governo vai permitir que isso aconteça e que isso saia impune, né? Que governo quer que o dinheiro saia do país, né, e não retorne mais? Impossível, né? Tem inclusive tem um Nobel de Economia, né, o Friedrich Hayek, eu gosto muito dele, da escola austríaca, né, em que ele fala exatamente dessa parte da descentralização do dinheiro, né, e eu acredito até que ele escreveu esse livro, se eu não me engano, em 70, nos anos 70 ali, Descentralização do Dinheiro, e ele cita ali no livro algumas regras e tal que são muito parecidas com as do Bitcoin, né, que é você escolher o seu próprio dinheiro e, nesse caso, você acaba não tirando o dinheiro do país, como, por exemplo, você comprar dólar ou outra moeda mais forte, mas você acaba tirando o país do dinheiro, porque o governo passa a não ter mais interferência nenhuma com aquela moeda, e a moeda é 100% privada, né, e descentralizada. Então a gente está falando dessa parte de descentralização, mas nenhum governo vai querer que isso aconteça. Então estão se criando leis e barreiras para o mundo de criptomoeda, né, para que seja, e uma pressão exacerbada para que seja regulamentada, né? E não temos leis o suficiente também para isso. O que a gente tem hoje, por exemplo, quando você investe em criptomoedas em corretoras centralizadas, né, e você realiza lucro, a gente acaba falando aí de realização de lucro. Então, os impostos que você paga, as leis criadas para isso, é a mesma coisa que você, por exemplo, você comprou uma casa, vendeu uma casa, né? Você lucrou com a venda da casa ali, você vai ter que pagar imposto por isso. Né? Vender um carro, você vai ter que pagar imposto por isso. Então é venda de bens móveis, né? Acaba sendo a mesma coisa aí.
Bacana? Então, mas vão surgir outras leis que vão acabar regulamentando e mudando isso aí. Então, as corretoras centralizadas, elas vão acabar ficando cada vez mais difíceis da gente conseguir investir em criptomoeda. Um outro ponto crítico é segurança e risco de hackeamento, tá? Quando a gente entra no mundo cripto e a gente fala de fazer a nossa própria custódia, ser o nosso próprio banco, né, a gente precisa estar muito seguro do que a gente está fazendo. Porque se você fazer do jeito errado, você corre muito risco. Né? Então, o que eu falo aqui, fazer a sua própria custódia, ela não é uma tarefa fácil. Você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta você querer entrar no mercado cripto e achar que vai ser leigo para sempre, porque você uma hora vai se dar mal. Você precisa entender o que você está fazendo, tem que estudar, dá trabalho. Tá? Então, entrando nesse universo sem estar seguro, vai te causar perdas enormes se você não souber o que está fazendo. Tá? Então procure sempre protocolos mais seguros, que vão apresentar transparência nos dados. Tá? Mantenha suas carteiras seguras. Tenha uma carteira física, a gente vai falar de segurança daqui a pouco. Tá? E eu vou falar como é que a gente consegue fazer isso aí de uma forma muito mais segura, como é que a gente entra no mercado cripto de forma segura. Mas é importante você entender esses riscos, caso você ainda ache que pode entrar assim com o pé na porta, porque não pode, você vai acabar se dando mal se você fizer isso. Tá? Próximo ponto. Agora a gente fala de como investir em criptomoeda. Tá? Então, primeiro a gente vai falar da escolha da plataforma de investimento. Eu separei algumas principais aqui para gente, só para a gente ter uma ideia. Como selecionar as criptomoedas, tá? O que é uma análise técnica e fundamentalista? Eu não vou dar aula de análise técnica e fundamentalista, mas eu quero que vocês tenham uma noção de como é que isso funciona e como você armazena as suas criptos de forma segura, tá? Então, o primeiro ponto, escolha da plataforma. Eu separei aqui a Binance. Por quê? Ela é a maior corretora cripto do mundo, a maior corretora centralizada do mundo, tá? Ela tem um volume diário de cerca de 70 bilhões de dólares de circulação diário, tá? E assim, tem muitos pares de criptomoeda para você transacionar ali dentro da Binance. Ela traz uma certa segurança para o investidor iniciante, né? Porque ela está regulamentada, você tem que fazer o KYC, que é você dá seus documentos, tudo certinho ali, aceita Pix. Então, ela facilita muito a entrada do investidor iniciante em criptomoeda. Então, vale a pena você dar uma estudadinha lá na Binance, ver como é que funciona, conheça a plataforma. Tá? Eu tenho um episódio de podcast falando só sobre isso, escolher plataformas, como você deve escolher a plataforma. Então, não vou me alongar aqui, mas entra lá no podcast, procura esse episódio aí que eu falo sobre como você acha plataformas de investimento que condizem com a sua visão, tá? Vai ser bem interessante. Mas para entrar no mundo cripto, eu acho que a Binance é uma ótima porta de entrada. Bacana? E agora a gente vai falar assim, para o cara, o investidor em cripto, que já quer entrar, né, com essa condição de anonimidade, do conceito realmente descentralizado de criptomoeda, né, ou que já é um pouquinho avançado, já investe em criptomoeda e tal, e quer comprar de uma forma diferente, você tem a Paxful. A Paxful, ela é, é o maior mercado P2P do mundo. Né? As criptomoedas elas foram desenvolvidas com essa intenção. Se você está falando de descentralização e sem intermediários, você está falando de ponto a ponto. É eu para você, né? Sem ninguém estar no meio. E a Paxful, ela realiza isso. O que ela faz? Ela pega pessoas que querem vender, pessoas que querem comprar, juntam essas pessoas e aí o mercado P2P funciona. Bacana? Então é uma ótima maneira de você comprar de forma descentralizada ou vender também de forma descentralizada suas criptomoedas. Beleza? Outra forma são as corretoras descentralizadas. E aí a gente está falando de 100% descentralizado. Então, comprar e vender de forma anônima, transacionar, criar pools de liquidez, tudo que você faria numa corretora tradicional, você faz nas corretoras descentralizadas sem precisar dar satisfação para ninguém. São apenas protocolos inteligentes que te ajudam a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Bacana? São intermediários tecnológicos, assim, não tem uma instituição por trás, só algoritmos. E é super interessante. Bacana? Então, resumidamente, é assim que a gente entra no mercado de cripto, é assim que a gente transaciona, é assim que a gente troca, né? É assim que a gente faz o negócio acontecer. Então vale a pena dar uma olhadinha nessas plataformas aí. Bacana? Vamos lá. Como eu seleciono as minhas criptomoedas? Primeiro, pesquisa. Você precisa pesquisar, tem que pesquisar.
Então, como é que a gente faz isso? Vamos procurar os sites aí. Quais são os melhores sites para pesquisar criptomoeda? Primeiro, o CoinMarketCap, tá? E o CoinGecko. Você pode pesquisar no Google aí mesmo, o primeiro link que você achar, você vai ver lá. O CoinMarketCap e o CoinGecko têm as mesmas especificações, digamos assim. Então ele vai dar para você ali, né, separar por volume de transação, capitalização de mercado, as maiores criptomoedas, né, as que têm mais capitalização de mercado. Então você consegue analisar ali, pô, por que o Bitcoin está em primeiro lugar? E ali dentro do CoinMarketCap ou do CoinGecko, você consegue entrar dentro do site oficial dessas criptomoedas, ler os projetos, ficar por dentro de todas as decisões, atualizações, tudo isso. Tá? Então, pesquise. Outra coisa, tire dúvidas. Tá? Então, você conheceu a criptomoeda, entrou no site, leu o white paper dele lá e tal, né? Ficou com dúvida, procura fóruns, né, que fazem parte daquela criptomoeda, fóruns de criptomoeda, grupos de WhatsApp, de Telegram que falam sobre cripto, né? E faz uma troca com essa galera, né? Tenta entender como é que o negócio está funcionando, quem já está investindo, se você tiver dúvida no projeto, a comunidade se ajuda muito, a comunidade de cripto. Vale a pena você entrar nessas comunidades. Estude sobre o ativo, como eu falei. Você entrou no site da cripto, tem um white paper lá, tem tudo que você precisa saber sobre ela. Tá? Então, leia o projeto, descubra as funcionalidades, tá? Os fundamentos daquela criptomoeda, daquele ativo lá. E, em último lugar, depois que você passou por tudo isso, você pesquisou, tirou as dúvidas, estudou sobre o ativo, e aí a gente vai falar aí sobre análise fundamentalista, né, e análise técnica mais para frente, que vai te ajudar a criar uma tese de investimento. O que é criar uma tese de investimento? Cara, a partir do momento que você sabe o que é aquilo ali, você decidiu investir, você sabe exatamente que caminho aquilo vai levar. Então você vai saber se você vai investir para longo prazo, se aquele é um projeto para você segurar, para você, tá? Se você quer ser um colaborador, se você quer ser só um especulador, você vai investir em curto, médio prazo. Às vezes o projeto é interessante porque ele está naquele período de sazonalidade, como por exemplo a gente está vendo a inteligência artificial. Pô, então vou investir nesse projeto de inteligência artificial porque ele tem um bom desenvolvimento, tem uma boa equipe, a comunidade é forte e tem um potencial incrível de valorização em curto prazo. Bacana, criei a minha tese de investimento para curto prazo. Não, ó, eu vou investir nesse protocolo de inteligência artificial porque ele tem tudo isso e eu acredito que a inteligência artificial ela vai gerar muito mais valor para o mercado cripto ao longo dos anos. Então eu vou investir nesse projeto aqui para daqui a 10 anos, 15, 20 anos. E aí você monta uma tese de investimento para longo prazo. Então você vai estar sempre comprando aquela cripto ali aos pouquinhos, investimento recorrente, enfim. Você precisa entender isso para você criar a sua tese de investimento. Você vai saber se vai só especular ou se vai saber se vai realmente investir para longo ou médio prazo. Bacana? E aí a gente fala de análise fundamentalista, que foi exatamente essa parte que eu falei para vocês de estudar, mas não só estudar, né? A análise fundamentalista, ela é um estudo da situação financeira e das perspectivas do projeto. Então, com o objetivo de avaliar diferentes alternativas de investimento e desenvolvimento. Aí a ideia é entender o negócio e a expectativa para os resultados no médio e no longo prazo. Então, você não só estuda sobre o ativo, você acompanha, porque se você está ali na comunidade, né, com os desenvolvedores, está sempre ali olhando as mudanças que estão sendo feitas, você vai analisando aquilo ali. Isso é uma análise fundamentalista. E a partir do momento que aqueles fundamentos não fazem mais parte dos seus ideais, aí você tem que ver se é o momento de você sair fora. Opa, peraí, não está mais valendo a pena para mim, eles mudaram a ideia, não é mais o que eu acredito, então vou meter o pé, independente do preço do ativo. Porque se não está mais dentro dos fundamentos que você acredita, então não tem mais porquê, não tem mais objetivo, então sai fora. Não, ó, a empresa está mantendo os objetivos aqui, o projeto está caminhando como foi colocado desde o início, está bacana, está crescendo, vou continuar. Isso é uma análise fundamentalista, ele é constante, tá? Não é simplesmente você lá dar uma olhada, ah, que legal, vou investir. Não, é um acompanhamento. Bacana? Isso aqui é mais para os especuladores, né? Análise técnica, mas também para os fundamentalistas. Por quê? O que é uma análise técnica? Ele é o estudo de gráficos. É considerado uma disciplina de trading, na qual você avalia uma oportunidade através da análise de tendências do ativo. Essas tendências são criadas a partir de atividades de negociação, tá? Como movimentos de preço e volume. O que isso significa?
Gente, volume de mercado, transação, né, trade, tudo isso, na verdade, não é só uma análise gráfica, não são só números, são comportamentos. Então, quando você entende o comportamento do investidor, principalmente quando a gente está falando de criptomoeda, né, e tem aqueles que a gente chama de sardinha, né, que eles vão um monte ali atrás de alguma coisa que acha que vão supervalorizar. E aí eles acabam trazendo um pump para aquela moeda, ou um dump, né? Então a análise técnica ela te ajuda a identificar esses sentimentos de mercado. Né? Não é simplesmente números e gráficos ali, são pessoas. Então quando você entende isso, fica muito mais fácil de você conseguir tomar as suas decisões, tanto para curto, médio e longo prazo. Bacana? Então é importante você entender, sim, de análise técnica. Você não precisa ser um especialista, mas o fundamental a gente precisa entender. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o armazenamento seguro. Tá? Não vou dar uma aula de carteira blindada para vocês aqui, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Mas o que é um armazenamento? A gente está falando das carteiras, a gente está falando da nossa chave pública, que foi o que a gente falou lá no início. Lá. Bacana? É um conceito básico de criptomoeda. Então, existem várias maneiras da gente armazenar as criptos de forma segura. A gente tem as hardware wallets. São as mais seguras possíveis. Por quê? Elas armazenam as criptos, né? E a chave fica offline, tá? Então, ninguém vai conseguir transacionar, ninguém vai conseguir invadir a sua carteira, ninguém vai conseguir fazer nada se você não der. Mesmo se você der as 12 palavras, ainda assim fica difícil. Por quê? Porque ela é física. Você precisa apertar um botão para transacionar. Entendeu? Se você quiser transferir uma criptomoeda, fazer qualquer outra coisa e tal, trocar, você precisa apertar um botão. Então, é a maneira mais segura de você guardar as criptomoedas, porque ela tem uma tecnologia criptográfica muito avançada, né? Essas empresas elas desenvolvem isso todos os dias, tanto a Trezor quanto a Ledger são as maiores do mercado. E elas ajudam nessa questão de segurança física, tá? É o melhor jeito de você guardar as suas criptos. A gente tem as web wallets, né? Quem não conhece uma MetaMask é porque nunca entrou no mercado cripto. É a porta de entrada para você entrar, começar no DeFi também, né? Elas são muito práticas de utilizar criptomoeda, principalmente nos protocolos DeFi. Porém, elas estão sujeitas a hackers e falhas de segurança, tá? São as mais frágeis do mercado, são a web wallet. Como é que você torna uma MetaMask segura? Como é que você torna uma web wallet segura? Você pode atrelar ela a um dispositivo físico, como a Trezor ou a Ledger. Dá para fazer isso, tá? E a gente tem um outro tipo de carteira que são as software wallets, tá? Elas são meio que um equilíbrio ali entre as hardware e as webs, né? Porém, elas não são tão seguras quanto as físicas, quanto as carteiras físicas, e nem tão práticas quanto as web wallets. Então, elas são mais seguras que a web, mas são mais difíceis de utilizar, te trazem mais desafios, digamos assim, para você entrar no mercado de DeFi. Não são todas as plataformas que aceitam, por exemplo, né, do que uma MetaMask da vida. Então, ela é uma contrapartida. Você tem um pouquinho mais de segurança, mas tem um pouquinho mais de dificuldade. Entendeu? Na carteira web, você tem muito mais facilidade e muito menos segurança. E nas carteiras físicas, você tem muita segurança, mas também tem pouca facilidade, a não ser que você atrele ela a uma web wallet. E aí você tem os dois, segurança e a disponibilidade no mercado, a facilidade. Beleza? Então essas são as maneiras mais seguras de você armazenar as suas criptomoedas. Felipe, posso armazenar em corretora? Pode. Você pode armazenar em corretora. Né? Só que tem uma frasezinha do mercado cripto, né? Todo cripto investidor deve conhecer essa frase que é Not your keys, not your coin. Se as chaves não são suas, se a chave privada não é sua, então as moedas não são suas. Tá? Inclusive, a gente está sujeito aos riscos da corretora. Né? A gente teve há pouco tempo o caso da FTX que faliu e muita gente teve prejuízo, porque você não conseguia resgatar suas criptomoedas simplesmente porque as chaves não eram suas. Então é importante você saber fazer a sua própria custódia. Beleza? Então vamos lá. Perspectiva para o futuro das criptomoedas. Aí a gente fala de avanço tecnológico e inovação, aceitação e adoção crescente do mercado, regulamentação e institucionalização do mercado, tendências e previsões. Então, primeira coisa,
Com o passar do tempo, as criptomoedas e a tecnologia blockchain que as sustentam estão evoluindo rapidamente. Algumas das inovações mais recentes e avanços tecnológicos relacionadas a criptomoedas incluem DeFi, a gente já falou de DeFi aqui, tá? Só que, conforme o mercado vai crescendo, mais popular vai se tornando, mais adesão vai ser tendo ao DeFi. Então a gente tem protocolos como a Uniswap e a Compound, que são as principais ali, permitem essas transações financeiras descentralizadas e sem intermediário. A gente está tendo cada dia mais adesão, tá, ao mercado DeFi. A gente viu naquele primeiro slide lá, só no mês de fevereiro a gente tem mais de 90 bilhões de dólares investidos no mercado DeFi. Beleza? Outra coisa, os contratos inteligentes. Contrato inteligente, como eu falei, que a gente ia falar sobre isso, né? Eles são programas autoexecutáveis que permitem que as transações sejam executadas automaticamente quando certas condições são atendidas. Então, isso permite uma gama mais ampla de possibilidades para criptomoedas, incluindo pagamentos automatizados, empréstimo. E aí a gente parte para um outro âmbito, tá? Até mesmo votações eleitorais. A gente pode usar contratos inteligentes, né? Como, por exemplo, para o sistema de votação. Tá? Então, eu acredito de verdade que a tecnologia cripto ela vai entrar no mundo de uma maneira forçosa, porque as pessoas vão entender a importância dessa liberdade, a importância da transparência, da segurança e vão começar a exigir que certas mudanças sejam tomadas, por exemplo, nos mercados tradicionais, né, e nas coisas que a gente faz aí no nosso dia a dia. Isso vai interferir muito. Outra, staking, né? Aqui, ó, é uma forma de validar transações em uma rede blockchain. Os detentores de criptomoedas podem apostar suas moedas. Apostar é um termo pejorativo para isso, mas enfim, né, em uma rede específica para ganhar recompensas por validar transações. Isso permite que as pessoas ganhem dinheiro com as suas criptomoedas, enquanto também ajudam a garantir a segurança da rede. Aí a gente volta para o DeFi. Vamos lá, quando a gente fala de staking, a gente está falando de você prender, travar as suas criptomoedas em um determinado lugar, para você ganhar um rendimento daquilo. Tá? Você precisa de um número grande de criptomoedas para fazer staking. Você não consegue fazer staking com pouco. Por isso, existe no mercado DeFi as piscinas de liquidez. Você pode fazer staking com outras pessoas. Então você junta com outras pessoas, cria uma quantidade razoável e vocês dividem o lucro daquilo ali. Isso é super interessante. A gente chama de pool de liquidez. Bacana? Para fazer stakings. E cada vez você pensa o seguinte: você deixa o seu dinheiro na poupança, ou investe lá em fundos imobiliários para ganhar uma renda passiva, títulos de renda fixa, aquela coisa toda. Aí você está ganhando ali, hoje está bom, porque está pagando ali 13,25%, 13,65% ao ano. Né? Mas no mercado cripto isso é recorrente. E os juros podem compensar ainda mais, até mesmo porque, dependendo da criptomoeda que você colocar em staking ou colocar na pool de liquidez, você ganha até mais do que isso justamente por causa da valorização da moeda. Bacana? E a gente está falando agora também de criptomoedas descentralizadas. Desculpa, criptomoedas centralizadas. O que é isso? São criptomoedas que funcionam no sistema centralizado. Você já tem empresas hoje com tecnologia blockchain, né, funcionando, porque antigamente a transmissão de dados, armazenamento, tudo isso era muito complicado. Precisava ficar num servidor, e se o servidor desse problema, ficava difícil de acessar, o sistema caía. Na rede blockchain você não tem esse problema, tá? Porque o backup da rede inteira é feito em diversos computadores diferentes, que funcionam como microservidores, digamos assim. Então não importa se um computador deu problema, o outro computador vai suprir essa necessidade. A tecnologia blockchain te dá essa possibilidade. E aí, empresas usam isso para armazenamento e compartilhamento de dados. Isso é muito bacana. Então a gente está falando aqui, ó, como é o caso das criptomoedas emitidas por governos, e a gente já está falando de CBDCs, né, que têm sido discutidas recentemente. A gente já ouve falar aqui no Brasil de CBDCs. A China já está funcionando, a gente já tem o Yuan Digital, que é uma CBDC, é criptomoeda do governo. E aí você percebe, cara, hoje, 97% do dinheiro que a gente utiliza é digital. Só 3%, talvez até menos do que isso, tá? É físico. Então, a, a ideia é que, como quase 100% é digital, que a gente facilite esse processo.
E a tecnologia blockchain, ela pode facilitar muito esse processo, vai facilitar. Bacana? Então a gente hoje, por exemplo, utiliza o Pix, né? E o Pix, ele funciona mais ou menos dentro desse conceito. Não é como o blockchain, por exemplo. Quando a gente fala de blockchain privada, né, centralizada, é óbvio que a gente não vai ter toda essa transparência, porque o governo vai controlar, né? Mas vai facilitar muito a transação e vai facilitar muito também para que o leão, né, o INSS, o imposto de renda lá, ele seja feito da maneira que deveria ser feito. Ou não. Então, vai facilitar aí que você pague muito mais impostos e vai punir os sonegadores. Bacana? Então, são alguns exemplos aí de avanços tecnológicos e de tendências do que vai acontecer no mundo cripto. Isso já está acontecendo, na verdade não é nem futuro, já é presente isso aí, tá? Adesão ao mercado cripto. Aqui nesse gráfico a gente vê o seguinte, esse gráfico branco aqui, essa linha branca, é o preço do Bitcoin, tá? No momento que eu tirei esse print aqui, Bitcoin estava em torno de 24 mil dólares. Isso vai oscilar, dependendo de quando você estiver vendo essa live, essa apresentação. Você vai ver o preço do Bitcoin muito diferente disso, talvez para cima, tá? E essa linha de baixo aqui é o número de carteiras ativas do Bitcoin, tá? Carteiras que estão transacionando. Não dá nem para ler esse número aqui, ó. Tá vendo? São carteiras que estão transacionando. Cada pessoa pode ter mais de uma carteira, obviamente, por isso a gente vê um número absurdo desse aqui. Beleza? Mas você pode ver pelo gráfico, tanto do preço do Bitcoin quanto da adesão, ele está em constante crescimento. Tá? Então, a tendência, hoje a gente vê o seguinte, foi feito um estudo em que a adesão do mercado cripto ela é muito mais íngreme do que a adesão à internet. Então a gente vai atingir um nível de adesão do mercado cripto muito mais rápido do que a gente atingiu da internet. Hoje a gente tem boa parte da população mundial com internet, utilizando a internet. A gente vai ter isso em muito menos tempo com pessoas utilizando criptomoeda. E é aquela coisa, qual é a hora de entrar, qual é a hora de aderir? É agora. Agora. Entendeu? Se você deixar para depois, você pode amargar um arrependimento grande com relação a isso aí. Beleza? Regulamentação. Vamos lá. Aqui a gente entra no assunto polêmico. Né? Aí a gente começa a perceber algumas diferenças cruciais entre as criptomoedas. Tá? Não estou falando bem, não estou falando mal. Eu quero mostrar os pontos para vocês aqui entenderem como é que isso funciona. Primeiro, Bitcoin. Ele não pode ser regulado, é autônomo, a rede blockchain é 100% descentralizada, não permite alteração sem aprovação da comunidade, não permite censura, não permite inflação, não pode sofrer nenhuma interferência de terceiros. Resumindo, o Bitcoin é imune a governos e a órgãos privados. Tá? Eu vou falar do Ethereum porque o Ethereum é a segunda maior criptomoeda do mundo hoje, mas todas as outras tecnologias que surgem, outras redes, outras blockchains, acabam se baseando mais ou menos no Ethereum. Tá? Porque é muito difícil, praticamente impossível, replicar o que o Bitcoin conseguiu. Tá? O Ethereum, o seu criador, é conhecido por todo mundo, Vitalik Buterin, o que permite uma pressão de governos e órgãos privados para regulações e sanções. Tá? Rede blockchain não é 100% descentralizado. Tá? Você tem os desenvolvedores que tomam decisões ali, né, e fazem alterações sem aprovação da comunidade. Permite a emissão de novos tokens ETH, o que causa inflação da moeda. Porém, tem maior escalabilidade e permite a inserção de novas tecnologias financeiras. O Ethereum permitiu que o sistema DeFi crescesse exponencialmente. Tá? Então tem essa facilidade. Mas não é 100% descentralizado. Bacana? A gente começa a entender isso aí. Então quando a gente fala de regulamentação, a gente vê que é impossível você regular o Bitcoin. Mas é muito possível você regular o mercado cripto. Tá? Institucionalização do mercado. Eu já mostrei para vocês aqueles dois figurões lá, né, do mercado, Michael Saylor, os irmãos Winklevoss, né? Mas a gente está falando aqui, ó, institucionalização é o próximo passo a ser dado no mundo dos criptoativos. Na verdade, já está acontecendo. Isso será alcançado com adesão em massa por bancos, fintechs, exchanges e outras entidades financeiras ao mercado cripto. Hoje você tem o quê? Nubank já comercializa cripto. Mercado Pago, 99,
PicPay, quase todas as fintechs comercializam Pix, comercializam criptomoeda. Você tem ETFs na bolsa de cripto, né? Então, por exemplo, novos negócios têm surgido com a aplicação da tecnologia ligada às criptomoedas. Dentre eles estão as plataformas de tokens seguros, as stablecoins, que eu falei para você que eu explicar o que são stablecoins, né? E os produtos criados por empresas tradicionais, como venda terceirizada de tokens ou os famosos ETFs. Tá? O que são stablecoins? Vamos entender. Como eu falei para você, de remessa online, de você se expor a dólar ou a euro e tal, eu estava falando exatamente disso aqui. São moedas estáveis, são moedas atreladas, né, pareadas com uma moeda fiduciária. Então, a gente tem o SDT, que é o Tether dólar, a gente tem o SDC, que é da Coinbase, o dólar da Coinbase, né? A gente tem várias outras moedas estáveis, né, pareadas a moedas fiduciárias. A gente já inclusive, teve aqui no Brasil, né, o BRZ, né, que era o real digital também. Enfim, essas moedas têm a finalidade de colocar um para um com a moeda fiduciária. Então elas são sempre, elas têm que ter sempre uma reserva financeira que seja compatível com a emissão de tokens. Inclusive isso gerou um problema grande para a Tether há algum tempo aí, porque eles não queriam divulgar a reserva deles, né, financeira, mas foram obrigados pela SEC a fazer isso, e eles provaram, por A mais B, que eles tinham mais dinheiro até do que de tokens emitidos. Então isso é muito importante. Você tem o dólar da Binance também, o BSC, que também tem ali a regulamentação, né, tudo bonitinho e tudo às claras ali. Eles têm sempre de um para um, às vezes a reserva até ultrapassam as emissões dos tokens. Então essas são stablecoins, a oportunidade de você ir comprar dólar, né, e inclusive criar até renda passiva com dólar em alguns protocolos de DeFi. Com isso aí. Bacana? Então vamos lá, os famosos ETFs, então, que permitem que pessoas leigas ou que preferem a segurança das instituições privadas estejam expostas às criptomoedas. Bacana? Então, você tem aí o cara que não quer entrar no mercado cripto de cabeça, ele não quer fazer a própria custódia, ele não entende muito bem como é que funciona, tem medo e tal. Então, o que ele faz? Vai numa instituição tradicional, compra um ETF, né, compra um token terceirizado, aí, um Bitcoin, e aí ele fica exposto à volatilidade daquele ativo, mas sem ser dono do ativo. Quem é dono do ativo é a corretora, é o banco, é a instituição que está comercializando aquilo ali. Bacana? Porque se você compra um Bitcoin, por exemplo, no Nubank, você não tem como pegar aquele Bitcoin e transferir para a tua carteira. O Bitcoin é do Nubank. Bacana? Você só fica ali exposto àquela volatilidade, ao preço daquele ativo. Então a gente tem os principais ETFs de criptomoeda na bolsa hoje, né, na B3, que são o BitH11, ETHE11 e o Hash11, que são da gestora Hashdex, são os mais famosos. E o QBTC11 e o QETH11, que são administrados pela QR Assets. Bacana? Então se você quiser ficar exposto aí a criptomoeda sem ser dono das suas criptos, uma ótima opção são os ETFs. Tendências e previsões. Vamos lá. A gente já falou sobre maior adoção institucional, né? Grandes empresas e investidores institucionais começando a investir em Bitcoin e outras criptomoedas. Isso pode estabilizar o mercado. Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque não é só especulação. Quando a gente tem instituições grandes, investidores grandes entrando no mercado, a gente entra numa área chamada de smart money, né? E essa galera acaba estabilizando, de certa forma, o mercado e acaba tornando ele um pouco mais legítimo e confiável, digamos assim, para os investidores menores ou para quem quer entrar no mercado. Beleza? Então, crescimento do setor de finança descentralizada, a gente já falou também, está permitindo que pessoas acessem empréstimos, ganhem juros, negociem as criptomoedas de forma completamente descentralizada, sem dever nada a ninguém, né? Sem a necessidade de intermediário. Então isso pode tornar as finanças mais acessíveis e transparentes para todo mundo, né? Essa é a verdadeira democracia, digamos assim. Mais regulamentação governamental em todo o mundo, que pode limitar a sua liberdade e flexibilidade. Lembra que a gente falou aqui dessa pressão do governo para poder regular as criptomoedas. Vão ter criptos em mercados que podem ser regulados e vão ter os que não, como o Bitcoin, por exemplo. Tá?
A interação da tecnologia blockchain em outros setores além das criptomoedas, demos uma breve explicação sobre isso aqui, né? Como cadeia de suprimento, a gente está falando de empresas, indústrias, principalmente de jogos, né? E a votação eletrônica. Tá? Então, isso pode tornar esses setores mais transparentes e eficientes. Maior aceitação de criptomoedas como forma de pagamento em empresas de comércio eletrônico e que pode tornar mais fácil para os consumidores usarem criptomoedas em seus pagamentos cotidianos. Eu, por exemplo, aceito pagamento em criptomoedas. Se você quiser pagar a consultoria financeira, por exemplo, em cripto, você pode pagar. Se você quiser pagar a consultoria cripto em cripto, você pode pagar. Eu recebo de clientes em cripto, pago em cripto. Eu acho que facilita muito a minha vida, né? Eu, quando eu trabalhava com 3D para arquitetura, tinha clientes de fora, né, clientes da Europa, e que preferiam me pagar em cripto, e eu adorava receber em cripto, porque a gente paga muito menos imposto, eu não preciso fazer remessa de nada, não preciso pagar imposto de nada. É incrível você receber em cripto. E assim, a pessoa transferiu para você agora, em 2, 3 minutos você já está recebendo. É assim que funciona. Tá? Então vamos lá. Primeiro, a gente ouviu sobre tudo isso. Então, invista com sabedoria e com responsabilidade. A partir do momento que você entende o que você tem que fazer, você ouviu essa palestra aqui, você ouviu essa gravação, cara, você tem a obrigação de fazer o negócio certo. Então eu te dei um passo a passo aí, de como você deve fazer. Tá sempre estudando, tá sempre acompanhando, tá? Se você não fizer isso, você pode se arrepender, tá? Então, seja sábio e responsável nos seus investimentos. E lembre dessa frase: not your keys, not your coin. Então, se você quer estar exposto à volatilidade e ao risco das corretoras, tudo bem, mas saiba o que você está fazendo. Tá? Preferencialmente, tenha sua carteira, faça a sua própria custódia. Beleza? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, deixem a pergunta de vocês aí. Vou deixar um espaço para vocês perguntarem. E eu vou respondendo conforme der, tá? Sem problema. Respondo a cada um de vocês. E fiquem atentos às respostas, porque pode ser que eu consiga aí dar uma atençãozinha. É claro, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo explicando sobre determinada coisa e tal, podem me chamar sem problema nenhum. Tá? Então eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até agora, né? Agradeço aí pela paciência de vocês, né? Lembrando que eu estou com a agenda aberta para consultoria financeira pessoal e para consultoria Destrave Seu Potencial Cripto, tá? Então leia aí o QR Code, vou até diminuir aqui mais um pouquinho, ó, para você pegar o QR Code completo aí. Então leia o QR Code aí. Entra no meu Linktree, ali você vai ter acesso ao meu Instagram, YouTube, Spotify, para você ver lá o Financeiro para Tontos, né, o podcast. Tá bem bacana, tá? Enfim, entre em contato comigo, contrata a sua consultoria e começa a investir agora. Esse é o momento. Bacana? Pessoal, agradeço a vocês. Até a próxima. Valeu. Um abraço.